Vamos falar, então, especificamente de vários pontos, né? Vamos falar aí de alterações, vamos falar de antibióticos em cada um desses grupos para a gente não causar muita confusão. Então, vamos começar falando, pessoal, sobre a população, né, de obesos. Então, pacientes obesos. Vou pedir para o professor Tom aí começar explicando qual é o ponto de corte aí para a gente considerar obesos, né? Para profilaxia de antibióticos, a gente tem aqueles 120 quilos, então, como a gente caracterizaria melhor essa população? E quais vão ser, então, as principais alterações, tanto farmacocinéticas como farmacodinâmicas, que a gente vai observar nessa população específica? Ótimo. Bom, quando a gente fala em obesidade, na parte de antibióticos, né, a gente sempre pensa em que tem que aumentar a dose do antibiótico, né? E muitas vezes as pessoas pensam que tem que aumentar a dose porque esse corpo ele é maior. Mas é interessante pensar que isso não é o real motivo pelo qual a gente tem que aumentar a dose do antibiótico, né? Se você for pensar proporcionalmente, né, uma criança, um bebê, a gente faz mais medicação por quilo, né, para boa parte dos antibióticos do que para um adulto. E o bebê, como está fazendo por quilo, né? A pergunta é por que um bebê, né, que ele tem bem menos gordura, né? Embora a gente ache que o bebê ele é fofinho, né? Mas na realidade aquela fofura do bebê nada mais é do que água, né? Então, na realidade, existem outras questões, né, que o paciente obeso tem que influenciam na necessidade de ajuste de dose, né, dos antibióticos. E é importante que entenda bem essa questão que você colocou, né, do que é o obeso, né? Então, a gente utiliza, né, muito na prática aquela classificação, né, que é clássica do índice de massa corporal para definir a obesidade, né? Então, um obeso, ele é considerado, né, realmente um obeso, que a gente chama de classe 1, 2 e 3, quando ele tem um IMC, né, acima de 30. Tá? Então, fazendo o cálculo, acima de 30 você considera ele obeso. E aí vai, né, de 30 a 35, obeso 1, 35 a 40, obeso 2, e maior que 40, né, é um obeso classe 3. E eu acho muito interessante discutir esse assunto, né, porque a gente sabe que a população como um todo vem aumentando o peso aqui no nosso país, né, e a gente tem que ter um cuidado para evitar sempre ajustar coisas por peso e talvez aquilo ali ser em excesso. E aí você trazer mais toxicidade para o paciente. Porque o paciente obeso, ele tem outras comorbidades, né? A obesidade por si só, ela não é um problema único, né? O paciente obeso, ele tem dislipidemia, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, e essas doenças causam alteração renal, então isso faz com que a toxicidade das drogas seja maior nos pacientes obesos. Então, essa questão de peso, ela é muito, muito complicada. E quando a gente vai prescrever antibiótico, né, realmente, a maior dúvida é qual que é a dose que eu tenho que dar, né, para um paciente que é obeso. Quanto que eu tenho que aumentar? Isso não é uma verdade, porque vai depender muito de cada antibiótico, tá? O que faz o obeso precisar de doses diferenciadas depende, né, da fisiologia da obesidade, junto com a característica do antibiótico, tá? E outra coisa, nós temos que pensar que, né, se você vai tratar uma infecção num obeso que seja de pele, partes moles, isso também influencia, né? Então, o fato dele ser obeso, você tem que pensar que se eu tenho lá 3 vasos, né, para cobrir essa área de pele, né, a pessoa que fica obesa, né, ela não faz mais vasos, né? Então há uma distância maior entre os vasos. Então a concentração de antibiótico, ela não chega numa concentração tão boa como, né, chegaria se ela não fosse obesa. Então às vezes você tem que aumentar a dose de um antibiótico, mas não por excesso de peso, mas por uma alteração de vascularização que esse paciente tem. Tá? Então esse é um fator muito importante, tá? Toda vez que a gente vai prescrever um antibiótico, aí a gente tem que remeter à farmacologia, né? A farmacocinética e farmacodinâmica. O paciente obeso, ele tem uma característica
que é, dentro da farmacocinética, o volume de distribuição aumentado. O que é o volume de distribuição? É quando você dá uma medicação para o paciente, depois de 1 hora você dosa aquela concentração na corrente sanguínea e você compara. Eu dei 1 grama na corrente sanguínea depois de 1 hora, 0,1 miligramas por litro, enfim, qualquer dose que seja. Então, se você dá uma dose, 1 grama, e ele está em 0,1, você sabe que esse volume de distribuição é X. Agora, se você dá 1 e o volume e a concentração ali está 1, significa que o volume de distribuição foi 0, não distribuiu. Então, quanto menor a concentração da droga, significa que ela fugiu mais rápido, né, para fora da corrente sanguínea. Eu sempre digo, isso pode ser bom como pode ser ruim, mas geralmente isso não é bom, né? Uma droga que tem um volume de distribuição alto, ela tem uma concentração sanguínea menor. E é isso que acontece com os pacientes obesos. Eles têm um volume de distribuição maior, então as drogas tendem a sair mais rápido da corrente sanguínea. Tá? Então, essa é uma característica global. O obeso geralmente precisa de mais antibióticos? Sim, porque ele tem um volume de distribuição aumentado. Mas aí vem a questão dos antibióticos. Porque tem antibiótico que gosta de gordura, então a gente chama eles de lipofílicos, né, os amigos da gordura, né, e tem os hidrofílicos, né, que são os amigos da água. Então, o paciente obeso, ele tem um aumento da quantidade de gordura, mas a proporção de água no corpo dele não é tão grande assim, não é aumentada de uma forma muito significativa. Então, tem drogas que, quando elas são hidrossolúveis, eu não tenho que simplesmente ajustar pelo peso do paciente, pelo peso real dele. Eu tenho que fazer um cálculo. E aí vem algumas definições, Laura, que são importantes da gente entender para saber qual que é a dose que eu vou dar do meu antibiótico. Porque a gente vai eu digo a gente, né, mas todo mundo, os médicos na hora de prescrever, o farmacêutico na hora de fazer uma orientação antimicrobiana, a gente vai naquelas tabelinhas, né, e vamos dar um antibiótico, né, vancomicina. Eu tenho que dar 30 miligramas por quilo. Aí vem o paciente obeso. Aí ele tem 150 quilos. E aí, a hora que você calcula, você olha a dose daquele antibiótico e você fala, meu Deus, eu vou fritar o rim do meu paciente. Né? Então, será que é esse quilo global? Né? Então, você tem que ter daí um conhecimento, né, de peso ideal do paciente, né, o peso ajustado do paciente, que aí é uma relação do peso total com o peso ideal, e aí você chega num valor que seria o peso, um peso relativo, né? Um peso corrigido desse paciente, pensando em drogas hidrofílicas, porque eu não vou botar o peso total. Então, se eu vou dar vancomicina, e o paciente tem lá, vamos supor, né, 200 quilos, né? Faz parte daquele programa, ó, pesos mortais, né? Então, você não vai colocar, né, uma dose pelo peso total. Existe lá uma dose que é o peso ajustado. E aí existe uma formulazinha para você definir esse peso ajustado. Aí sim você joga, né, a quantidade de droga. Também não é o peso ideal. Por quê? O obeso, ele aumenta de volume, aumenta muito a gordura, mas um pouquinho de água também aumenta. E aí que entra esse cálculo de diferencial. A mesma coisa acontece com os aminoglicosídeos, né? Imagina um paciente de 150 quilos. Eu vou usar a gentamicina lá, 5 miligramas por quilo. Meu paciente tem 60 quilos, eu uso lá, né? 5 vezes 6 vai dar 300 miligramas. Agora, no meu paciente de 150 quilos, né? Eu vou dar 750 miligramas. Não vai ter rim que sobreviva a isso, né? Provavelmente, né, teria que fazer o cálculo, mas eu imagino que se eu for calcular o peso ajustado, né, esse paciente, né, que o ideal dele seria 60 e ele está com 150, ficaria ele em torno de uns 90, 100, e aí esse seria o peso ajustado dele para poder fazer a medicação. Então, é importante. E às vezes a gente vai nessas tabelinhas de manuais, de dose de antibiótico, e lá eles não falam, eles simplesmente jogam lá 5, né, miligramas por quilo, enfim, qualquer alguma coisa por quilo. Então, esse é um grande cuidado. E o outro desafio, né, Laura, é quando não tem o por quilo. Aí você fica muito perdido, porque você não sabe realmente qual que vai ser a dose, uma vez que não tem o por quilo para te ajudar. E existe mais um fator ainda, né, que é importante,
e a gente vai talvez falar um pouco sobre cirrose depois, mas pensar que os antibióticos, né, que têm uma alta ligação proteica, eles não vão ter esse problema de ir para os tecidos tão rápido. Então, é um antibiótico que daí o peso não faz diferença, né? Então, antibióticos que têm alta ligação proteica, eu não preciso ficar me preocupando com peso, seja 200, 150, 100, 30, né? Porque é uma droga que vai ficar muito tempo na corrente sanguínea, ela vai sendo liberada aos poucos, e isso não vai me interferir, tá? Então, são muitas variáveis aí, né? Isso aí são coisas conceituais, mas a gente sempre já tem algumas dicas aí que a gente pode dar para alguns antibióticos, tá? Falei demais, né? Se me deixar... Não, se pudesse, a gente só ficava te ouvindo, sem problema algum. O que eu estava pensando, e essa questão do peso ideal, ela vai valer para todos os antibióticos ou também só para algum grupo de antibióticos, assim? Ou toda vez que a gente estiver diante de um paciente obeso, a gente vai ter que fazer esse cálculo? Sempre tem que fazer o cálculo. Então, o peso ideal dele, né, que é de acordo com a altura do paciente, e peso total você vai ter, tomara que tenha, porque às vezes você não consegue, né? Às vezes você olha para o paciente e fala, não tem nem como pesar, eu vou ter que estimar o peso desse paciente, conforme algumas medidas. É bom sempre pedir, né, no hospital, a ajuda, né, da equipe da nutrologia, né, da nutrição, para ajudar a fazer a avaliação desse paciente, para poder estimar um peso dele, né, e calcular já o peso ajustado. Então, é muito importante na visita do grupo de stewardship, né, de grupo de antimicrobianos, fazer esse apoio. E a pessoa mais perfeita para fazer esse apoio é o farmacêutico clínico, né? Então, na hora de ter um desafio desse, tem que ter o farmacêutico clínico para dar esse suporte para a equipe médica para fazer a correção da dose, tá? Vou fazendo as perguntas aqui, incrementando um pouquinho, tá? Lembrando lá da rotina. Eu ia perguntar, né? Porque a gente vai fazer essa seleção de perguntas aqui para todas essas populações, né? Mas então a gente não tem aí antimicrobianos que a gente vai precisar ajustar para pacientes obesos. E eu fiquei pensando na realidade em pacientes sépticos, tá? Uhum. E que a gente for utilizar antimicrobianos com um baixo volume de distribuição. A gente também vai precisar ajustar ou como que funcionaria? E aí, daí eu vou pedir para te responder se são todos antimicrobianos, né? Ou enfim, se tem alguns mais, outros menos, só para a gente manter aqui o padrão das perguntas. Perfeito, Laura. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos trabalhar com um paciente grave. Porque o paciente não grave, né? Você dando as doses habituais, em geral, você alcança sucesso terapêutico. Agora, o desafio são nos pacientes graves, né? Que estão hospitalizados, e realmente a questão da dose, ela é muito importante, tá? Então, se a gente fosse pensar assim em grupos de antimicrobianos, né? Eu acho que, né, a gente sempre tem o hábito de começar com os beta-lactâmicos, né? Então, os beta-lactâmicos, nós temos sempre, né, uma questão que é a toxicidade e a outra que é a necessidade de acertar a dose do antibiótico. Então, nós temos que fazer aquela otimização terapêutica do paciente obeso com doses máximas de antibiótico, tá? E eu estou falando obeso acima de 30 de IMC, né? Então, dose máxima do antibiótico. E aqueles antibióticos que a gente sabe que, se eu fizer uma otimização de infusão, né? Então, os beta-lactâmicos, por exemplo, se eu fizer uma dose de ataque e depois fazer aquelas doses estendidas, vamos lá, piperacilina com tazobactam, correr em 4 horas, um carbapenêmico, meropenem, correr em 3 horas ou até mesmo infusão contínua, ceftazidima, correr em 4 horas, né? Ceftazidima avibactam, correr em 2 horas. Então, essa infusão estendida, ela é quase que uma obrigação no paciente obeso, tá? Piperacilina, por exemplo, né? A gente usa de 8 em 8 horas, mas nesse caso eu vou usar de 6 em 6 horas e em infusão estendida, para fazer a otimização. Ah, mas eu vou dobrar a dose da piperacilina tazobactam. Atenção, né? Piperacilina tazobactam pode fazer nefrotoxicidade. Então, você também
jogar doses que não são recomendadas, você pode trazer mais malefícios do que benefícios. Tá? Acho que essa é a primeira questão. Então, piperacilina, infusão estendida, meropenem, infusão estendida, dose máxima, imipenem, infusão estendida, dose máxima. Tá? Pensando nas cefalosporinas, tá? A primeira que vem à nossa cabeça é a cefazolina. A cefazolina a gente não usa em paciente grave habitualmente. Ela é uma droga nos hospitais geralmente direcionadas para profilaxia cirúrgica. Mas aí eu acho que, né, fugindo um pouquinho do paciente séptico e falando em profilaxia, por que a gente faz doses, tem que fazer doses dobradas ou triplicadas, ou às vezes até quadruplicadas, né, na profilaxia com cefazolina? Porque eu quero que o antibiótico chegue lá na pele desse meu paciente, né? E o paciente obeso, primeiro, tem muita pele, né? Tem essa questão dos vasos que tem uma distância maior, então você precisa fazer uma dose dobrada ou triplicada no paciente obeso para que ele chegue naquele lugar, tá? Porque vai ter bastante na corrente sanguínea, vai estar sobrando cefazolina, mas para chegar lá na pele, eu preciso fazer as doses bem altas, né? Porque eu não quero antibiótico na corrente sanguínea desse paciente, eu quero antibiótico lá no sítio da cirurgia, onde está sendo cortado, onde o estafilococcus pode entrar e fazer a infecção do sítio cirúrgico. Esse é o papel da cefazolina. Cefalosporinas, por exemplo, de terceira geração, elas têm uma alta ligação proteica. Então, em geral, não precisa fazer ajuste da dose para os pacientes graves obesos. Por outro lado, né, Laura, a gente sabe que o paciente grave, né, ele pode ter hipoalbuminemia, né, porque devido ao estado inflamatório, se ele está muitos dias na UTI, ele evolui para desnutrição, se ele apresentar hipoalbuminemia, habitualmente eu tenho que aumentar a dose da ceftriaxona. Geralmente nós dobramos a dose da ceftriaxona. E aí dobrar significa fazer 1 grama de 12 em 12 ou 2 gramas uma vez ao dia, uma vez que a dose habitual é de 1 grama, tá? Você não precisa chegar na dose de meningite, né? De 2 gramas de 12 em 12 horas. Cefepima, mesma coisa. Dose dobrada, infusão estendida, tá? Vamos pensar, e cefepima você pode botar até em bomba de infusão contínua de 24 horas também, é uma opção, tá? Também você tem essa otimização. Eu acho que a gente abordou os principais beta-lactâmicos, né, desse grupo. Aminoglicosídeos, tá? Aminoglicosídeos é interessante, porque você tem que fazer, não é por quilo peso total, e também não é o peso ideal, é pelo peso ajustado, tá? Então, você faz uma fórmula, tá? Digitar ali no Google, tem lá como calcular peso ajustado, né, em pacientes obesos. Você vai ter a fórmula, você calcula, e aí você vai fazer a dose por quilo ajustada pelo peso ideal. E para vancomicina, tem que fazer nível sérico, né? Não tem, assim, uma relação de linearidade de peso com concentração sérica. Então, eu dou 1 grama para tal peso, eu vou dar 2 gramas para um peso maior? Não existe uma linearidade. Então, para vancomicina, tem que fazer nível sérico. Para aminoglicosídeo, o ideal também é fazer nível sérico, tá? Então, realmente, para esses 2 antibióticos, essa é a recomendação. Mas se você for usar a vancomicina, como ela é uma droga hidrofílica e você não tem nível sérico no seu hospital, você vai usar o peso ajustado para calcular a dose por quilo, tá? Então tem esse grande porém. Quinolonas, não precisa dobrar a dose, tá? Geralmente você pode usar a dose habitual para as quinolonas. Tem trabalho mostrando que obeso e paciente, né, não obeso, você não precisa ajustar. Tá? É bem controverso. E estava lembrando aqui também de linezolida, né? Linezolida também é um antibiótico que você tem que fazer aumento de 50% da dose. Então, ao invés de fazer de 12 em 12, você faz de 8 em 8 para paciente obeso. E antibióticos que são lipofílicos, né? Por exemplo, a polimixina, você faz por quilo, e aí você tem que ter o cuidado, porque você também vai fazer o peso ajustado da polimixina. Se você fizer o peso ideal, vai ter nível sérico baixo. Se fizer total, você vai fazer uma baita de uma nefrotoxicidade. Então, você vai ter que fazer um cálculo pelo peso ajustado. Drogas lipofílicas, como tigecyclina, complicado, porque você geralmente vai ter que aumentar a dose para esses pacientes e você
na corrente sanguínea não vai ficar nada desse antibiótico. Então, não usar tigecyclina para pacientes graves e, se for grave e obeso, menos ainda. É quase que uma proibição você usar tigecyclina, tá? Macrolídeos a gente quase não usa, né, em pacientes muito graves, mas a gente pega, às vezes, para tratamento de pneumonia, junto com um beta-lactâmico, e esse a gente pode usar as doses habituais mesmo, porque elas têm uma alta concentração pulmonar. Nesses pacientes eu recomendo, né, entre os macrolídeos, preferiria uma claritromicina, né, por ela ter uma concentração pulmonar maior do que a azitromicina, seria uma sugestão, né, de diferença cinética entre os macrolídeos. Já falamos das tetraciclinas, que é a TIG, doxy segue o mesmo padrão da TIG, aminoglicosídeos, glicopeptídeos, beta-lactâmicos, sulfa, sabe-se lá Deus, tem pouquíssimos estudos com sulfa, a gente acaba fazendo por quilo, né, mas assim, não tem bons trabalhos com sulfa, então a gente faz aquela dose assim, se for fazer 100 miligramas por quilo do componente de sulfa, se tiver muita ampola ali, a gente diminui para uns 75, porque a variação é de 50 a 100, né, que é tratar uma grave faz... Então, realmente, o ideal é também ter nível sérico de sulfa, mas a gente não tem aqui no Brasil isso, né?